Relativamente à 15ª reunião dos ministros do Trabalho e Assuntos Sociais, está a decorrer desde ontem, dia 16, e vai até dia 18, em Benguela, aqui na Cotumbela, mas propriamente dos vários assuntos a serem debatidos pelos novos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, ou de Língua Portuguesa, melhor, CPLP. Dentre os vários assuntos que temos estado a debater, o mais importante, todos os mais importantes, prendem-se primeiro com um plano de ação de combate ao trabalho infantil. Angola já está a implementar o seu, chamado PANET, e tem feito muitas ações. Entretanto, os demais Estados-membros também têm os seus planos de ação relativamente à erradicação do trabalho infantil, portanto está a ser uma troca de experiência. Estamos de facto num momento importante da agenda da CPLP no que diz respeito ao dossiê do trabalho e dos assuntos sociais. Esta é uma reunião importante no espaço da presidência angolana da CPLP, que veio retomar as deliberações anteriores das reuniões ministeriais neste setor. Este é um setor onde a cooperação de facto se tem realizado de forma muito efetiva nos últimos anos. Temos hoje temáticas muito importantes que correspondem a modelos não apenas de cooperação, mas também de concertação política e diplomática entre os nossos Estados-membros. A temática do trabalho infantil, a temática da erradicação do trabalho forçado, o diálogo social tripartido, a inspeção do trabalho, a questão da previdência social, são temas que de facto estão na agenda política dos Estados-membros, que têm sido traduzidos em planos de ação, que têm tido algum impacto, que têm produzido declarações conjuntas da CPLP em conferências internacionais e que seguramente configuram uma matéria que deve continuar nas próximas presidências da CPLP, independentemente dos ciclos que venham. Eu creio que os trabalhos estão a decorrer a bom ritmo, estamos a cumprir o programa. E o papel dos representantes dos Estados-membros da CPLP, nomeadamente os pontos focais, têm feito um trabalho preparatório muito importante para esta reunião ministerial. Sim, nós, OIT, somos um membro observador, mas tivemos a possibilidade e o prazer de acompanhar os trabalhos. É muito interessante verificar durante a análise da taxa de execução do plano de ação da comunidade para a eliminação do trabalho infantil, verificar que é uma taxa de execução muito elevada, ou seja, há um compromisso claro dos Estados-membros da CPLP para a eliminação do trabalho infantil e todas as atividades conjuntas que se propuseram estão ou concluídas ou em fase de conclusão, com benefícios óbvios para as comunidades que todos representamos. Os trabalhos estão a decorrer muito bem, portanto estamos a conseguir cumprir aquilo que está no programa desde ontem, portanto está a correr tudo bem e está a corresponder às expectativas de todos. Até agora parece-me grande sucesso e grande relevância para o futuro que é esta cooperação ao nível dos Ministérios do Trabalho e dos Assuntos Sociais e creio que seguramente constituirá um grande avanço e um grande ponto de partida para a evolução social no âmbito do trabalho, do trabalho digno, da segurança e saúde no trabalho, das inspeções de trabalho, e segurança social também, que são aspectos fundamentais para os nossos países dentro desta comunidade. Bom, relativamente à Inspeção Geral do Trabalho, vale aduzir que foram muitas as questões, desde o próprio sistema da inspeção do trabalho, a questão da cooperação, a formação, ou seja, aspectos fundamentais que vêm em torno daquilo que deve ser o exercício conjunto dos países membros da CPLP em relação à própria inspeção do trabalho. Os trabalhos estão sendo excelentes, muito produtivos. Nós conseguimos avançar bastante na questão do plano sobre a inspeção do trabalho e também em relação ao trabalho infantil nós podemos verificar que o plano está avançando e que, é claro, a perspectiva é que o plano, ao final do prazo dele, o plano seja concluído com as atividades realizadas. E o programa está a ser cumprido. Os pontos importantes que constam na agenda, maiormente sobre o trabalho infantil e segurança social, foram abordados amplamente pelos pontos focais e os trabalhos estão a correr muito bem. Estão a correr muito bem, há uma grande interação e discussão
voltado aos planos de ação, quer para trabalho infantil, quer também voltado para a inspeção de trabalho e os assuntos sociais que acabam integrando todas essas temáticas. Então o grupo técnico está com um trabalho bastante ativo. Outro tema também muito debatido tem a ver com a Convenção Multilateral sobre Segurança Social, que está a ser agora discutido. A não ratificação pelos vários Estados-membros, dentre os quais Angola, que o não ratificou ainda, justificámos-nos e foi aqui tanto adotado também uma estratégia comum de como deveremos fazer para que esta ratificação seja um facto, mas mais do que isso, a sua implementação, uma vez que a comunidade angolana em Portugal é muito grande, igualmente a comunidade portuguesa em Angola é muito grande, e no Brasil, Cabo Verde, portanto é necessário que a mobilidade que os Estados-membros defendem também seja acrescida de direitos ligados ao trabalho, como é a prestação de segurança social. Outro tema não menos importante é a abertura do escritório país subregional em Angola para servir os PALOPs, os países africanos de língua portuguesa, que é um dos temas também muito discutido, vamos debatê-lo, e o apoio que se pretende dar, que a comunidade deve dar a Angola nesse quesito, para que seja um facto, para que nós possamos tirar mais benefícios da assistência técnica e financeiras dos programas da OIT e não só. Portanto, vai ser também um dos pontos altos desta reunião. De manhã já debatemos a questão também do ponto de situação do plano de ação sobre matérias de segurança, saúde e higiene no trabalho, que é também um dos assuntos que a comunidade debateu esta manhã, e esta tarde estamos a falar então em matéria de segurança social.